Em uma manhã chuvosa de março, Sofia Mendes aguardava nervosamente na recepção da imponente mansão Almeida, localizada no bairro mais exclusivo de São Paulo. Aos 28 anos, formada em pedagogia, mas há meses desempregada, Sofia via naquela entrevista sua última esperança antes de ter que voltar para sua cidade natal no interior. O anúncio de emprego era direto: procura-se babá em tempo integral para criança de 5 anos. Requisitos: formação superior em pedagogia ou áreas afins, experiência comprovada, disponibilidade para residir no local. Salário acima do mercado. O que Sofia não sabia, enquanto ajeitava nervosamente os cabelos castanhos em frente ao espelho da antessala, era que aquela entrevista de emprego mudaria completamente o curso de sua vida. Ela também não imaginava que o contrato de trabalho que estava prestes a assinar continha cláusulas que transformariam seu destino de maneiras que jamais poderia prever. O encontro. A recepcionista finalmente conduziu Sofia até o escritório onde seria realizada a entrevista. Ela esperava encontrar o típico casal de elite paulistana, talvez uma mãe atarefada que mal tivesse tempo para os filhos. Em vez disso, deparou-se apenas com um homem por volta dos 40 anos, de olhar severo, vestindo um terno impecavelmente alinhado. Senhorita Mendes, sou Eduardo Almeida. Por favor, sente-se. Sua voz era grave e direta, sem qualquer nota de cordialidade. Sofia percebeu imediatamente que este não seria um emprego comum. Eduardo explicou a situação sem rodeios. Era viúvo há 2 anos. Sua esposa, Beatriz, havia falecido em um acidente de carro, deixando-o sozinho com a pequena Laura, que na época tinha apenas 3 anos. Desde então, 3 babás já haviam passado pela casa, nenhuma permanecendo mais de 6 meses. Laura é uma criança diferente, ele explicou, pela primeira vez deixando transparecer um toque de vulnerabilidade. Ela não superou a perda da mãe. Não fala com estranhos. Raramente sorri. Os médicos dizem que não há nada de errado com ela, apenas luto infantil. Sofia sentiu o coração apertar. Em sua experiência como educadora infantil, já havia trabalhado com crianças traumatizadas, mas nunca em uma situação tão íntima e complexa. A entrevista prosseguiu por quase 2 horas. Eduardo questionou Sofia sobre sua formação, experiência, metodologias pedagógicas, até mesmo sobre suas crenças pessoais quanto à educação infantil. Era evidente que não estava apenas contratando uma funcionária, mas alguém que exerceria papel fundamental na vida de sua filha. Ao final, ele pareceu satisfeito. Vou ser direto, senhorita Mendes. Seu currículo é impressionante e suas referências são excelentes. O trabalho é seu, se estiver disposta a aceitar nossas condicionantes. Foi então que Eduardo apresentou o contrato. 25 páginas de termos e condições que iam muito além de um simples acordo trabalhista. Ato 2º, o contrato. Sofia folheou o extenso documento com crescente perplexidade. Além das cláusulas esperadas sobre remuneração, folgas e benefícios, todos surpreendentemente generosos, havia uma série de condições peculiares. A contratada compromete-se a residir nas dependências designadas da residência Almeida em tempo integral, tendo direito a 2 finais de semana livres por mês. A contratada concorda em participar de todos os eventos sociais, escolares e familiares que envolvam a menor Laura Almeida, apresentando-se como sua tutora educacional. A contratada compromete-se a não estabelecer relacionamentos românticos durante a vigência do contrato, para não comprometer a estabilidade emocional do ambiente familiar. O contrato tem duração mínima de 1 ano, sendo aplicável multa rescisória equivalente a 6 meses de salário em caso de desistência antecipada por parte da contratada. Sofia releu esta última cláusula 3 vezes. Era absolutamente incomum, possivelmente até ilegal. No entanto, o valor oferecido como remuneração mensal era quase 3 vezes maior que qualquer salário que ela já havia recebido. Com aquele dinheiro, poderia quitar as dívidas acumuladas durante o período de desemprego e ainda ajudar sua mãe, que lutava contra um câncer de mama e precisava de medicamentos caros. Alguma dúvida, senhorita Mendes? A voz de Eduardo a trouxe de volta à realidade. Sofia tinha dezenas de dúvidas, mas algo no olhar daquele homem, uma mistura de desespero contido e orgulho ferido, a impediu de questioná-lo. Em vez disso, pegou a caneta que ele oferecia e assinou o contrato em todas as vias indicadas. Bem-vinda à família Almeida. Pode se mudar amanhã mesmo. Anita, nossa governanta, mostrará suas acomodações. E assim, sem mais palavras, a entrevista estava encerrada. Ato 3º, conhecendo Laura. O primeiro encontro com Laura foi desafiador, exatamente como Eduardo havia advertido. A menina, uma pequena versão feminina do pai, com os mesmos olhos escuros intensos, recebeu Sofia com total indiferença, como se ela fosse apenas mais uma peça de mobília nova na casa.
Oi Laura, eu sou a Sofia. Vou ser sua nova babá e amiga. A criança não respondeu, continuando a brincar com sua boneca como se ninguém tivesse falado. Nos primeiros dias, Sofia tentou todas as abordagens que conhecia: jogos educativos, desenhos, histórias interativas, passeios pelo extenso jardim da mansão. Laura participava mecanicamente, sem entusiasmo ou resistência, mas também sem qualquer conexão emocional. Uma noite, depois de colocar Laura para dormir, ou melhor, deixá-la na cama olhando fixamente para o teto, Sofia encontrou Eduardo no corredor. Como está sendo? Ele perguntou, a formalidade da entrevista substituída por um cansaço visível. Difícil, Sofia respondeu honestamente. Mas não impossível. Ela perdeu a mãe muito cedo, precisa de tempo e constância. Eduardo pareceu surpreso com a resposta direta. As babás anteriores provavelmente haviam tentado amenizar a situação, temendo perder o emprego se admitissem dificuldades. Laura era tão diferente antes do acidente. Falante, risonha. Às vezes me pergunto se aquela criança simplesmente se foi junto com Beatriz. A vulnerabilidade na voz daquele homem contrastava dramaticamente com a figura imponente do empresário. Foi o primeiro de muitos diálogos noturnos. Gradualmente, Eduardo começou a compartilhar mais sobre Laura, sobre Beatriz, sobre o acidente que destruiu sua família. Sofia, por sua vez, percebia que precisava conhecer melhor o pai para alcançar a filha. Ato 4. A transformação. A primeira brecha veio inesperadamente, 3 semanas após a chegada de Sofia. Enquanto arrumava o quarto de Laura, derrubou acidentalmente uma caixa de sapatos guardada no fundo do armário. De dentro caíram dezenas de fotografias: Laura bebê nos braços da mãe, Laura dando os primeiros passos, um Eduardo muito mais jovial e sorridente ao lado de uma mulher belíssima, Beatriz. Isso não é seu. A voz de Laura pegou Sofia de surpresa. Era a primeira frase completa que a menina dirigia a ela. Você tem razão, me desculpe, Sofia respondeu, começando a guardar as fotos. Sua mãe era muito bonita. Laura não respondeu, mas aproximou-se e sentou-se ao lado da caixa aberta. Com cuidado, pegou uma das fotos, ela própria, com talvez 2 anos, sendo balançada no ar por Beatriz. Eu não lembro disso, disse em voz baixa. Sofia compreendeu naquele momento. Laura não estava apenas lidando com o luto, mas com o medo de esquecer. Aos 5 anos, suas memórias da mãe já começavam a desvanecer, o que a apavorava. Quer que eu te conte uma história sobre esta foto? Sofia perguntou, cautelosamente. Você não estava lá, Laura respondeu com a lógica implacável das crianças. Não, mas podemos imaginar juntas. Olha como você está rindo. O que você acha que sua mãe estava dizendo para te fazer dar risada assim? Para a surpresa de Sofia, Laura passou a tarde inteira inventando possíveis histórias para cada fotografia. Era a primeira vez que a via verdadeiramente engajada em algo desde sua chegada. Daquele dia em diante, Sofia incorporou as fotografias à rotina. Criou um livro de memórias onde Laura podia colar as fotos e escrever ou desenhar as histórias que imaginava por trás delas. Quando não havia detalhes suficientes, Sofia encorajava a menina a perguntar ao pai durante o jantar. Lentamente, Eduardo foi sendo puxado para esse ritual de preservação de memórias. As refeições, antes silenciosas e tensas, transformaram-se em momentos de recordação, às vezes dolorosos, mas cada vez mais terapêuticos. 6 meses se passaram. A mansão Almeida, antes um local de silêncio pesado, começava a ganhar vida novamente. Laura voltará a frequentar a escola regularmente, começara aulas de balé e até fizera algumas amizades. Eduardo, por sua vez, passava mais tempo em casa, chegando mais cedo do escritório para poder participar das sessões de memória antes de Laura dormir. Sofia, observando essa transformação, sentia-se realizada profissionalmente, mas pessoalmente confusa. O contrato que assinará a impedia de buscar relacionamentos românticos, e a distância de 2 finais de semana por mês não era suficiente para manter amizades significativas. Sua vida, gradualmente, havia se fundido à família Almeida. Mais perturbadora era a crescente atração que sentia por Eduardo. O homem frio e distante da entrevista havia dado lugar a um pai dedicado e a um viúvo que lentamente voltava a viver. Suas conversas, inicialmente centradas apenas em Laura, agora abrangiam literatura, filmes, política, filosofia, revelando a Sofia um homem complexo e fascinante. Uma noite, após colocar Laura para dormir, Sofia encontrou Eduardo na biblioteca, um copo de uísque na mão, contemplando a chuva pela janela. Você transformou nossa vida, ele disse sem preâmbulos quando ela entrou para pegar um livro. Eu estava deixando Laura afundar no mesmo abismo em que eu me encontrava. Sofia sentiu o coração acelerar. Apenas fiz meu trabalho.
Não. Seu trabalho era cuidar de Laura. Você cuidou de nós dois. Eduardo se aproximou, colocando o copo sobre a mesa. O contrato. Aquelas cláusulas ridículas. Eu estava desesperado, entende? As outras babás tratavam isso como apenas um emprego. Laura como apenas uma criança problemática. Ninguém estava disposto a realmente entrar em nossas vidas. Sofia não sabia como responder. Havia algo no ar entre eles, uma tensão que vinha crescendo há meses e que agora parecia prestes a quebrar. Eu deveria rescindir seu contrato, Eduardo continuou, para a surpresa de Sofia. Fiz algo errado? A pergunta saiu mais vulnerável do que ela pretendia. Ao contrário. Você fez tudo tão certo que não é mais justo mantê-la presa a nós por um papel. Ele estava muito próximo agora. Sofia, você merece ter sua própria vida, seus próprios relacionamentos. E se eu já encontrei o relacionamento que quero? As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. O beijo que se seguiu quebrou muito mais que uma cláusula contratual. O romance entre Sofia e Eduardo floresceu nos meses seguintes, mas não sem complicações. Ambos decidiram manter o relacionamento em segredo de Laura, temendo confundi-la ou criar expectativas que talvez não pudessem cumprir. Para Sofia, a situação era eticamente complexa. Havia entrado naquela casa como funcionária e agora era amante do patrão. Seria fácil para qualquer observador externo interpretar a situação como um caso de assédio ou abuso de poder. E como Laura reagiria quando soubesse? Veria Sofia como uma substituta para sua mãe, alguém tentando usurpar o lugar de Beatriz? Eduardo, por sua vez, lidava com seus próprios fantasmas. O sentimento de culpa por encontrar felicidade após a morte de Beatriz, o medo de estar usando Sofia como muleta emocional, a preocupação com o impacto que tudo isso teria sobre sua filha. A situação chegou a um ponto crítico numa tarde de domingo. Laura entrou inesperadamente no escritório de Eduardo, encontrando-o abraçado a Sofia. A menina congelou na porta, o olhar fixo nos dois adultos que rapidamente se separaram. Laura, querida. Eduardo começou, mas não conseguiu terminar a frase. Laura não gritou, não chorou, não demonstrou qualquer emoção. Simplesmente virou as costas e correu para seu quarto, trancando a porta. Os dias que se seguiram foram de retrocesso completo. Laura voltou ao mutismo dos primeiros tempos, recusando-se a falar com Sofia ou mesmo a permanecer no mesmo ambiente que ela. O livro de memórias, antes seu tesouro mais precioso, foi encontrado rasgado e jogado no lixo. Ela me odeia, Sofia desabafou com Eduardo uma semana após o incidente. E com razão. Entrei na vida de vocês para ajudar, e acabei tornando tudo mais complicado. Não é tão simples assim, Eduardo respondeu, parecendo envelhecido 10 anos em poucos dias. Encontrei o diário de Laura. Ela não está com raiva de você, mas com medo de que, se eu te amar, vou parar de amar a mãe dela. E eventualmente, parar de amá-la também. A revelação atingiu Sofia como um raio. Laura não estava reagindo ao romance em si, mas ao que ele simbolizava: mudança, incerteza, o medo de novas perdas. Sofia sabia que precisava enfrentar a situação diretamente. Numa tarde em que Eduardo estava no trabalho, bateu na porta do quarto de Laura. Posso entrar? Precisamos conversar. Silêncio. Sofia respirou fundo e continuou: sei que você está com medo, Laura. Você já perdeu sua mãe, e tem medo de perder seu pai também. Tem medo que ele se esqueça dela e de você. A porta se abriu lentamente. Laura estava pálida, os olhos vermelhos de tanto chorar. Sua mãe sempre será sua mãe, Laura. Ninguém pode substituí-la, nem no coração do seu pai, nem no seu. O amor não é como um copo que você enche e esvazia. É como um jardim que cresce mais a cada nova planta. Laura olhou para Sofia com uma mistura de desconfiança e esperança. Você vai embora um dia. Todo mundo vai. A sinceridade cruel da criança atingiu Sofia em cheio. Não posso prometer que ficarei para sempre, Laura. Ninguém pode prometer isso. Sua mãe não queria ir, mas teve que ir. A vida às vezes toma decisões por nós. Mas posso prometer que, enquanto estiver aqui, vou amar você com todo o meu coração. Naquela tarde, Sofia e Laura não voltaram ao livro de memórias antigo. Em vez disso, começaram um novo, o livro dos três. Um lugar onde podiam preservar as memórias de Beatriz, ao mesmo tempo, criar novas memórias juntos, Laura, Eduardo e Sofia. Quando Eduardo chegou em casa naquela noite, encontrou Sofia e Laura adormecidas na sala, rodeadas de materiais de colagem, fotografias antigas e novos desenhos. Na mesa, o novo livro de memórias estava aberto, mostrando 3 figuras de palito identificadas como papai, Laura, e para sua surpresa, mamãe Sofia. A cena o fez reavaliar tudo.
Até aquele momento, via seu relacionamento com Sofia como algo separado de sua vida como pai. Agora percebia que ambos haviam se entrelaçado inextricavelmente. Percebeu também que o que sentia por Sofia havia evoluído de gratidão e atração para algo muito mais profundo e duradouro. Nas semanas seguintes, as dinâmicas foram se ajustando. Eduardo e Sofia decidiram ser completamente honestos com Laura sobre seu relacionamento, deixando claro que Sofia nunca substituiria Beatriz na memória da família, mas que poderiam construir algo novo e bonito juntos. Laura, com a resiliência surpreendente das crianças, adaptou-se muito mais rapidamente do que os adultos esperavam. Para ela, ter Sofia oficialmente como parte da família significava segurança, estabilidade, a garantia de que aquela pessoa que havia trazido alegria de volta não desapareceria repentinamente como sua mãe. Um ano após a assinatura do primeiro contrato, Sofia encontrou um envelope sobre sua cama. Dentro dele, um novo documento, muito mais curto que o anterior, mas infinitamente mais significativo. Por meio deste, Eduardo Almeida convida Sofia Mendes a considerar um novo acordo, de natureza vitalícia e fundamentado exclusivamente no amor mútuo e sincero. As obrigações consistem em construir uma vida compartilhada, honrando o passado enquanto se constrói o futuro. Não há penalidades por rescisão, pois a única garantia oferecida é a promessa de fazer o possível para merecer a renovação diária deste contrato. Abaixo, a assinatura de Eduardo, surpreendentemente, um desenho colorido de Laura representando os três de mãos dadas sob um arco-íris. Quando Sofia desceu as escadas, encontrou Eduardo e Laura na sala de jantar, decorada com flores e velas. Eduardo estava ajoelhado, segurando uma pequena caixa aberta com um anel. A babá aceitaria se casar com o patrão? Ele perguntou com um sorriso nervoso. Sofia olhou para o homem ajoelhado, para a menina que sorria expectante ao lado dele, e para o contrato em sua mão. Um ano antes, havia assinado um acordo profissional sem imaginar aonde ele a levaria. Agora, estava prestes a assinar um muito mais importante. Sim, ela respondeu, enquanto lágrimas de felicidade corriam por seu rosto. A babá aceita se casar com o patrão. Epílogo. O casamento foi realizado 6 meses depois, uma cerimônia íntima nos jardins da mansão Almeida. Laura, radiante em seu vestido de dama de honra, carregava os anéis e o livro dos três, agora com muitas mais páginas preenchidas. Durante os votos, Eduardo fez questão de mencionar como tudo começou. Você veio até nós através de um contrato de trabalho, mas trouxe algo que nenhum papel poderia exigir: amor genuíno. Você nos ensinou que família não é apenas aquela em que nascemos, mas também aquela que escolhemos construir juntos. Sofia, por sua vez, dirigiu parte de seus votos diretamente a Laura. No dia em que entrei nesta casa, prometi ser sua babá. Hoje, prometo muito mais. Prometo ser sua amiga, sua confidente, sua parceira de aventuras. E se você me permitir, um novo tipo de mãe. Não para substituir quem veio antes, mas para adicionar mais amor à sua vida. A jornada não havia sido fácil. Houve lágrimas, incompreensões, medos e inseguranças ao longo do caminho. Mas como Eduardo refletiu em seu discurso na recepção, às vezes os contratos mais importantes da vida são aqueles que não podemos prever, aqueles que o destino coloca em nosso caminho quando menos esperamos, mudando completamente o curso de nossas histórias.